Campina Grande, quinta-feira, 29 de fevereiro. O mês está indo embora. Espero que você, telespectador, internauta do programa Opção para a Vida, continue ligado conosco. Nessa manhã estaremos trazendo mais uma reflexão para a sua edificação e para o seu crescimento espiritual. Lembrando a todos que nós estamos falando sobre os atributos de Deus e, em especial, o decreto divino. Todos nós sabemos que Deus, como Criador, Ele estabeleceu leis e Ele também age de forma como Deus, soberanamente, e Deus tem os seus decretos e desígnios que muitas vezes, aos nossos olhos, nós não compreendemos, apenas devemos crer. É a única coisa que nós temos que fazer, abrir o coração e crer que Deus sempre faz o melhor para que o homem possa desfrutar da sua bondade e das suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Portanto, espero que você continue com o seu coração aberto. Mas antes, queremos deixá-los com um dos cantores do ministério da LPC. Deleite-se com esta música. Parece que não vamos conseguir. A paz da alma já se foi há tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre: descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Se você pode descansar no seu Jesus, diga a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com a alma ansiosa, confie no Deus de poder. Sabe o que Ele faz? A tempestade Ele acalma, só Ele o futuro prevê. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz.
pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. O propósito de Deus, no caso que eu estou contando para vocês, foi que eu, através de um acidente, pudesse chegar lá durante 6 meses, pregasse o evangelho, porque essa foi o que o juiz, né, quando julgou minha causa, disse: olha, o senhor tem 2 coisas para escolher: ou sua carteira de habilitação vai ser recolhida por 6 meses, ou então durante 6 meses o senhor vai ter a obrigação de passar 2 horas no presídio do Serrotão, pregando o evangelho no presídio do Monte Santo. Pronto, quando passar os 6 meses, o senhor está livre. Terminou os 6 meses, eu cheguei para o juiz: doutor, meritíssimo senhor juiz, eu quero continuar fazendo o trabalho. Quem se lembra desse tempo, que me acompanhava, sabe do que eu estou falando. Então, o propósito de Deus, no caso aqui de José, que eu estou citando para vocês, foi que José passasse por todas aquelas desvantagens, por todo aquele caminho, por toda aquela peregrinação que era realmente desfavorável, desconfortável, para lá na frente ele está na posição de governador. Olha o propósito de Deus qual foi. E lá na frente Deus pega os irmãos de José, promove aquele reencontro com eles, sem reconhecerem que aquele governador tratava-se de José, aquele José que eles haviam vendido, para mostrar para eles que eles realmente, Deus teve um plano em tudo aquilo. Inclusive ele diz isso no livro de Gênesis. José fala isso no capítulo 45, se eu não estou enganado, de Gênesis. É bom a gente ler aqui rapidinho. Ele fala exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Ele reconheceu e disse isso para os seus irmãos que ficaram temerosos. Disse: agora ele vai nos julgar e vai descontar, vai fazer com que nós paguemos pelo que nós fizemos de errado com ele. Mas diz o texto que José simplesmente disse: não, vocês não pensem isso. Deus estava em tudo isso que vocês fizeram contra mim. Deus reverteu isso em bênção, para hoje eu estar aqui sendo usado para abençoar vocês e a toda a minha família. E abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio deles. Então José, ele reconheceu que Deus tinha um plano em tudo aquilo, um propósito, e o propósito foi esse. No versículo 26 do texto que eu li para vocês, da nossa reflexão, do nosso estudo, diz aí: Isaías 14, 26, este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Ou seja, Deus que é soberano, tudo quanto existiu ou viesse a existir está dentro dos seus planos. Tudo. Ou por outra, se ele não tivesse a soberania de estabelecer esse decreto, ele não seria soberano. Deus não seria soberano. O que é provável? Nesse caso, há no universo coisas insubmissas à sua autoridade e que ameaçam o bom êxito do seu propósito. Ou seja, se Deus não tivesse
o poder, dentro dos seus atributos, de estabelecer decretos para que a sua vontade seja feita sobre toda a terra. Se não fosse isso, poderia haver coisas insubmissas à soberania de Deus, ou então ele não seria Deus. Isso é o que está claro aqui. Por exemplo, Jó, outro exemplo, por uma permissão divina, Deus permitiu que Satanás tentasse e provasse a Jó, para provar ao diabo, para provar a Satanás que Jó, mesmo sendo provocado por ele, para que ele pudesse testemunhar que ele não iria negá-lo, Deus permitiu, porque sabia que Jó ia realmente ser fiel a ele. Deus não levantaria um homem que não tivesse o caráter que Jó teve para desmoralizar o diabo. Os irmãos estão entendendo? Então, dentro desse decreto, Deus trabalha usando com que a sua vontade prevaleça, mesmo contra aqueles que se tornem opositores dele, ou que sejam inimigos, e que queiram sabotar a sua vontade. É por isso que Jó lá no final disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então Deus já permitiu o que acontecesse com relação a Jó, para provar que Jó tinha um caráter de um homem temente a Deus, e que não negaria, mesmo tendo sido desprovido de tudo, dos bens e da própria saúde, mas ele foi fiel, mesmo estando lá como um farrapo humano, cheio de chagas, cheio de ferida, gemendo, sofrendo, mas ele foi fiel. No versículo 27, para a gente concluir, diz assim: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? A sua mão está estendida, quem pois a fará voltar atrás? É aquele texto que nós vemos também: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? E Isaías diz aqui, muito claro esse texto, eu acho esse texto aqui fantástico: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? A sua mão está estendida, quem pois a fará voltar atrás? E Isaías, falando sobre esse texto, ele está mostrando aqui, meus irmãos, que a sua mão está estendida para abençoar e também para derramar juízo, tanto para que o homem se sinta abençoado, como também para que o homem, ele por desobediência, por um ato de desobediência, ele se sinta punido por Deus, juízo de Deus. Por exemplo, podemos pensar aqui na situação do nosso país, não é? Nosso país, a gente está vendo que muita coisa que está acontecendo nesses últimos meses, nesses últimos dias, né? Realmente estão convergindo para que a gente esteja marchando para viver um momento muito difícil. Será que Deus não está vendo que a gente pode realmente se ver numa situação periclitante? Pode sim, Ele deve ter um propósito em tudo isso. Agora mesmo a gente viu, né, em todo o Brasil, o povo numa situação difícil como a gente está, complicada. A gente está vendo cada dia que passa, cada semana, cada mês, afunilando tudo, e o povo vai brincar carnaval. O povo foi brincar carnaval. Então é como se tivesse tudo numa boa, tivesse tudo bem. Então deve vir juízo de Deus, para que o povo se arrependa, para que o povo se converta, para que o povo reconheça que nós estamos, no caso, os que se rebelam contra Deus, muito longe, muito distante de Deus, e que precisam de voltar para Deus, quebrantados e arrependidos. Então seria isso, talvez, um modo de Deus tratar com toda a nação. Outra coisa, irmãos, nesse último versículo temos a promessa enfática que tudo isso será feito pelo Senhor dos exércitos. As suas predições jamais falharão. O assim diz o Senhor é um veredito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas, determinação, mas ninguém está dando atenção, ninguém está dando ouvidos, ninguém está valorizando essas advertências do soberano Deus. Portanto, meus irmãos, nesses versículos aqui que eu li para vocês, Isaías está mostrando que tudo que nós passamos está alinhado dentro do decreto divino. Agora, nós vamos ver aqui as características desse decreto. Vamos inicialmente ver da criação, que eu disse no iniciozinho para vocês entenderem. Deus não criou o mundo como se não soubesse o que mais tarde aconteceria. Ele sabia que tudo isso ia acontecer, como ia ser, como foi, quando foi, porque foi, tudo. Deus não conhece dificuldades nem interrogações. Nós conhecemos porque nós somos seres finitos e limitados, temos dúvida, temos incertezas, não sabemos se vai dar certo quando a gente vai fazer uma coisa. Deus não, já sabia de tudo. Esse é o decreto divino. Esse estudo de hoje chama-se decreto divino. O Senhor já havia estabelecido um plano definitivo e perfeito. Esse plano é e passa a ser denominado decreto, ou decreto divino. Esse é o plano imutável de Deus, não sofre variações, nem mudança, nem sombra de variações. Daí a teologia denominar esse assunto de decretos, está no plural. E aí você vai ver o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam, todas as coisas concorrem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos e desígnios ou decretos. Você pode acrescentar decreto nesse versículo aqui. Todas as coisas, tudo, seu casamento, um filho, uma filha, um patrão que você trabalha, um colega, um vizinho, a esposa, o pai, a mãe, o filho, seu avô, sua avó, o que você passou, as decepções que você passou na vida, a sua via cruz, podemos assim dizer, tudo Deus estava milimetricamente falando, acompanhando de perto. E vocês talvez não atentem para isso que eu vou dizer, mas quando a Bíblia diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é até aquelas coisas negativas. Não estou falando de pecado, às vezes decepções, às vezes frustrações, às vezes luta, batalha, guerra, batalha espiritual. Deus tem um propósito em tudo isso. O propósito de Deus é eterno. Desde a eternidade tudo foi planejado, e é aí onde não podemos entrar no mérito da questão. Cabe somente e absolutamente a Ele e não a nós. Ele não quis nos revelar. Essa é uma característica própria e peculiar de Deus. Deuteronômio 29, 29, que aqui diz lá: as coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas a nós e aos nossos filhos, para que nós aprendamos e conheçamos a fazer a vontade de Deus. Então o que é revelado é para que nós aprendamos, o que não é revelado é mistério. Aquilo que Ele fez desde a eternidade se revelará através dos séculos e dos tempos, pois os seus planos e projetos não sofrem alterações. É como um regente que está regendo uma orquestra, uma banda, ele está com a batuta, né, irmão Diácono Rinaldo? Está com a batuta aqui, ele sabe a hora que deve dar para o músico entrar, o instrumento de sopro, o metal e etc. Ele está ali com a batutazinha ali. Então Deus sabe o momento exato, realmente que as coisas aconteçam e fluam de acordo com aquilo que Ele já, desde a eternidade, desde antepassados, Ele viu. Aquilo que Ele fez desde a eternidade, portanto, será revelado através dos séculos e dos tempos, pois os seus planos e projetos estão aí para que se cumpra segundo a sua soberana vontade. Terminando, meus irmãos, conclusões finais. Tudo
obedece à regência divina. Ele tem a absoluta autoridade de agir no tempo que lhe aprouve. Aí é por isso que às vezes você diz assim: foi Deus que me livrou, foi Deus que me protegeu, foi Deus que me guardou, foi Deus que me deu essa oportunidade, foi Deus que me deu essa condição, foi Deus que me abençoou nessa área seja em que área for. Você vai reconhecer isso. Os propósitos de Deus têm como finalidade exaltar e manifestar a sua glória. Eu estou lembrando aqui da nossa irmã de saudosa memória, Zélia Lícia, esposa falecida, que ela dizia muito, dizia isso, ela dizia constantemente. Quem conviveu com ela se lembra que ela dizia isso: tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Se não fosse para a glória de Deus, não havia razão da gente existir. Ela dizia isso. Ela dizia isso. O que você tem é para a glória de Deus. E quando ela concluía: se não fosse para a glória de Deus, não havia razão, esse não era o motivo de nós existirmos, senão para manifestarmos a glória de Deus. E dentro do decreto divino, tudo que acontece é para a glória de Deus. Ele diz: a minha glória não darei a ninguém, não darei a outrem. Segundo, o propósito do Senhor é livre e soberano. Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Ah, porque o presidente fulano não ganhou, era para ele ganhar, e quem ganhou foi aquele outro. Ele sabe. Nós temos que ter essa compreensão. Você analisando a história do povo de Israel, a história do povo de Israel, que eu costumo sempre dizer que nos tempos dos juízes e dos reis de Israel era como uma gangorra. Ora o povo estava lá em cima, aí o povo desprezava, se esquecia de Deus, aí então Deus levantava um juiz ou um rei para abater o povo então tinha um declínio, estava lá embaixo, e se humilhava, se arrependia, se quebrantava, então Deus levantava um outro rei e o povo subia. É uma verdadeira gangorra, é como uma montanha russa. Analise, você vai ver o rei tal, fulano de tal, foi usado, levantado por Deus, foi uma bênção, mas fulano de tal, por exemplo, Acabe. Quem foi Acabe? Foi um governo terrível, terrível. Inclusive a mulher, Jezabel, essa daí era uma era uma serpente, né? Ao lado dele. Tudo que ele fazia era manobrado pela mulher. Então, ele sabe, o presidente fulano de tal era que era para ganhar, mas perdeu, e quem não era para ganhar foi quem... Irmãos, ele sabe. Ele sabe. O propósito do Senhor é livre e soberano. Terceiro, é universal. Nesse versículo que a gente leu aqui, de Isaías, diz aqui no verso 26: este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Sobre todas as nações. Porque mesmo aquelas nações que se rebelam contra Deus, um dia esses reis ou esses governantes vão estar diante do tribunal divino e vão se encurvar, vão se dobrar diante de Deus e vão reconhecer que Ele é que é Deus, o Deus soberano, e que se eles foram governantes foi que Deus permitiu, certamente que tinha algum propósito para aquela nação. Quarto, o propósito de Deus é incondicional. Incondicional, não está condicionado a nada, é incondicional. Quinto, é permissivo. Ele às vezes permite que certas coisas aconteçam. Não é a vontade dele, mas ele permite. Se fosse a sua vontade, não era para ser daquele jeito, mas Deus consente, Deus permite. Deus consente. Sexto, a vontade de Deus também, o propósito de Deus também, Ele permite que aconteça para preservação da sua autoridade reconhecida pelo homem. É também providência.
e é, finalmente, imutável. Não muda. É imutável. Então, meus irmãos, eu queria ler 2 versículos apenas, que um está no livro do profeta Isaías, concluindo, capítulo 46, versículo 10. Esse versículo também eu achei fantástico quando eu estava preparando esse estudo. Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, 10. Abra bem os ouvidos para que você entenda o que é que Isaías quis dizer com isso. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E o outro texto está lá no livro de Tito, após o livro de Timóteo, Tito capítulo 1, versículo 2, diz assim: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, aqui, meus irmãos, concluindo, dentro deste tema que nós temos aqui, insondáveis desígnios de Deus, quando acontecer alguma coisa na sua vida, seja boa ou seja ruim, seja positiva ou seja negativa, ponha na sua cabeça: se aconteceu isso, Deus permitiu, porque alguma coisa Ele quer me ensinar. Pare, puxe o freio de mão e procure consultar a Deus, e Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar, ou para você se quebrantar, ou para você confessar o pecado e largar o pecado, ou para você se corrigir, ou para você se humilhar, ou para você evitar que algo pior lhe aconteça. Ele tem um propósito, e os propósitos de Deus são insondáveis, por isso que nós denominamos aí, insondáveis desígnios de Deus. A palavra decreto, desígnio é a mesma coisa, são sinônimas em si. Então eu espero que nós saiamos daqui hoje, você que está em casa, nós aprendamos que Deus, na sua sapiência, na fonte, que Ele é a fonte de toda a sabedoria, sabe o que, por permissão divina, por desobediência nossa, seja em que área for, Ele vai nos ensinar alguma lição. Espero que através de toda essa exposição da palavra, você, internauta, telespectador, que ouviu atentamente a ministração desse estudo a despeito dos atributos de Deus, os seus decretos, seus desígnios, que são insondáveis, possam realmente ser guardados e gravados em nosso coração. Jamais vamos conhecer a maneira como Deus usa, através dos seus atributos, principalmente os seus decretos e desígnios, qual fim Deus tem, porque a Bíblia nos diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas a nós e aos nossos filhos, para que nós aprendamos a temer e a conhecer a vontade de Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos estarmos juntos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.